Olá, voltamos a nos encontrar nessa modalidade à distância, nesse espaço virtual crítico que decidimos construir para manter nossos encontros e continuar o diálogo que a suspensão do semestre provocou e fazê-lo nessa modalidade que depois, como eu propus, a gente possa configurar como atividade complementar certificada para efeito de apropriação nos históricos escolares de todos. Então, depois das minhas duas apresentações e das atividades que foram desenvolvidas, vi que vocês interagiram bem, o espaço mediado pelos monitores foi bem usado, seja nos comentários sobre algumas das atividades programadas, seja nas cartas de quarentena, né, que nós propusemos, lembrando que Shakespeare, numa quarentena, escreveu uma das suas peças mais importantes, exatamente o Rei Lear, onde está aquela famosa frase: tudo que é sólido desmancha no ar. Então, eu vi que nas apresentações de vocês há comentários muito relevantes, leituras muito intensas do momento que a gente está vivendo, e essa troca justifica ter mantido esse encontro que estamos fazendo entre nós. Bem, depois das minhas duas apresentações, eu acompanhei as que o professor Eduardo Lemos fez sobre a ABNT e sobre estratégias metodológicas de validade para a pesquisa. Vi também que houve uma boa troca de esclarecimento de dúvidas, né, que não só ele próprio fez, como também a professora Renata, que eu vi que também interagiu no nosso grupo. Bom, aqui hoje eu quero continuar na linha da discussão sobre os fundamentos da pesquisa, quer dizer, pesquisa para quê? Pesquisa em que direito? E, por conseguinte, a condição epistemológica do próprio estatuto da pesquisa. Não são os métodos, não são as estratégias de construção do conhecimento que a pesquisa proporciona, mas a continuidade daquela discussão sobre o modo de olhar a realidade, a perspectiva do olhar sobre a realidade, e, no caso, a realidade do direito para estabelecer exatamente uma condição de resposta a essa pergunta: pesquisa em que direito? Então, na continuidade do que a gente vinha discutindo, eu queria retomar, colocando para vocês, né, que os objetos que a gente trabalha como observação, como busca de conhecimento, eles nunca são fixos, eles são sempre objetos transitivos, eles estão sempre em movimento, assim como o nosso olhar se desloca, e por isso esse duplo deslocamento do olhar e do objeto interfere na nossa capacidade de perceber as coisas. A gente tem estratégias para isso, por exemplo, circunscrever um campo para poder designá-lo de modo que ele fique mais exteriorizável para a nossa observação, né? Durkheim dizia que o real é a sua representação como coisa, né? E que, por conseguinte, o conhecer é exteriorizar essa coisa para a nossa observação. No seu trabalho de estudo sociológico, ele dizia: os fatos sociais são coisas, ou são as coisas, né, no sentido de que são objetos determináveis. Porém, a gente sabe que para determinar esse campo de conhecimento, a gente precisa fazer distinções, caracterizações.
Uma das principais formas de caracterizar é tomar as coisas, os fatos, e classificá-los para poder organizá-los do ponto de vista do conhecimento. Quando a gente diz assim, o sistema solar é uma circunscrição de uma dimensão do cosmos, que é infinito, mas que a gente se aproxima por um recorte que é uma ação do pensamento, da razão, e destaca um conjunto de objetos cósmicos ou cosmológicos, né, que recebe a nossa atenção. O sistema solar, que, de certo modo, como aprendemos, né, compreende uma estrela, um corpo classificado, os satélites e os planetas que orbitam em torno dessas estrelas. No caso do sistema solar, o Sol e os planetas e os satélites dos planetas que orbitam em torno deste centro cósmico. Então, não é a constelação onde estamos, não é o conjunto das constelações, entre as quais a Via Láctea, que é a constelação na qual nós nos situamos enquanto sistema, né? Mas é um recorte deste conjunto infinito que é o cosmos. Né? A mesma coisa quando a gente quer conhecer a realidade do direito, a gente circunscreve uma dimensão exteriorizável do que a gente trabalha como materialidade do jurídico, que do ponto de vista teórico é o estudo do conjunto normativo, né? Mas mesmo aí a gente precisa classificar, separar coisas e, de algum modo, por exemplo, levando em conta os vários esforços ao longo do desenvolvimento da cultura e dos conceitos, hoje a gente, por exemplo, pode trabalhar uma distinção originária básica entre o sistema normativo jurídico e outros sistemas normativos que não são jurídicos. E depois, conforme os recortes que fizermos, os sistemas teológicos, os sistemas morais. Né? Então, há uma classificação, por exemplo, básica entre normas jurídicas e normas morais. E critérios para separar uma das outras, para não confundi-las, para não tomar uma norma moral como norma jurídica, nem uma norma jurídica como norma moral. Há normas que são jurídicas e são imorais. Há normas morais que se tornam normas jurídicas. Né? Então, esses sistemas nos ajudam a classificar os conhecimentos. No jurídico, depois que a gente distingue o jurídico do moral, por exemplo, ou do religioso, a gente ainda tem que fazer classificações internas, né? Seja mais abrangentes os sistemas jurídicos, seja mais específicas, por exemplo, dentro de um sistema qualquer, conforme o olhar e o objeto, né? Definir, por exemplo, no caso do sistema no qual nós estamos, que é o sistema romano-germânico, depois voltaremos a isso, as classificações entre normas de direito público, normas de direito privado, ou se é um sistema inglês, que chama-se de common law, que não tem essa classificação entre público e privado, mas entre as normas de equity e as normas de common law propriamente dito. Né? Então, isso também depois nós vamos ver. O que eu queria reter aqui para vocês é que, no fundo de toda a classificação, há dois elementos que nós precisamos considerar, e isso tem relevância para a pesquisa e tudo que antes eu considerei. É que todo sistema de classificação, ou mais particular, ou mais universal, todo sistema carrega algum elemento de arbitrariedade e um forte elemento conjectural. O sistema solar, por exemplo, é absolutamente arbitrário e conjectural na medida em que nada justifique, por exemplo, que a gente faça a distinção na base de uma estrela e seus planetas. Porque a classificação do sistema como estrela e planetas é arbitrária. Quer um exemplo? Quando eu era jovem, como vocês, e estudava os atlas celestes, este sistema
era definido como a conjunção da estrela Sol e dos 9 planetas que orbitavam em torno do Sol: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Era assim que a gente dizia, quase que declinando nas sabatinas. Hoje, por exemplo, vocês já devem ter estudado, pelo menos os estudantes de secundaristas depois de 2006, que Plutão não é mais considerado planeta. Ou, no máximo, é considerado um planeta anão, com uma outra categoria classificatória, mas que fica fora daquele rol original. E como é que se chegou a esse ponto de se excluir Plutão do conjunto planetário? Ora, uma assembleia de astrônomos que votou, 424 astrônomos se reuniram numa grande assembleia e, por voto, concluíram que Plutão não pode mais ser considerado planeta. Olha o conjectural, porque certamente eles não chegaram ali só com crachá de votação, eles devem ter chegado com credenciais de habilitação para aquela assembleia, suas teses, seus estudos, a sua condição de autorreconhecimento numa comunidade, mas mesmo assim, ali estavam reunidos cerca de 5% dos astrônomos reconhecidos no mundo. E os atlas celestiais se alteraram, né? Um exemplo curioso que eu trouxe para vocês é o grande Jorge Luiz Borges, que eu já mencionei em aula, e até fiz um quiz que autores eu mencionei em aula, e um outro quiz que eu fiz e ninguém me respondeu, a quem é atribuída a frase o jurista que é só jurista é uma triste e pobre coisa. Também ninguém ainda se deu o trabalho de pesquisar. Mas o Jorge Luiz Borges, se quisermos retomar esse grande escritor, num conto famoso chamado Idioma Analítico, de John Wilkins, atribui a esse personagem o fato de ele ter conhecido um outro escrito de um tal Dr. Frank Kuhn, que teria descoberto uma enciclopédia chinesa intitulada Empório Celestial de Conhecimentos Benévolos. E essa enciclopédia, aliás, essa expressão que há pouco usei, toda a classificação carrega um elemento de arbitrariedade e de conjectura, é de Borges neste conto. Essa enciclopédia tinha um verbete que dizia respeito à classificação dos animais. Se eu perguntar a vocês como os animais se classificam, vocês vão dizer vertebrados, invertebrados, animais racionais ou irracionais. Então, nessa enciclopédia, a classificação organizava o conhecimento em 14 categorias, entre as quais os animais se dividiam. E são A, os animais pertencentes ao imperador. B, os animais embalsamados. C, os animais amestrados. D, os leitões. E, as sereias. F, os fabulosos. G, os cães vira-latas. H, os que não estão incluídos nesta classificação. I, os que se agitam feito loucos. J, os inumeráveis. K, os desenhados com um pincel finíssimo de pelo de camelo. L, etc. M, os que acabam de quebrar o vaso. N, os que de longe parecem moscas. Ora, deve fazer sentido se integrou uma enciclopédia, tem a ver com o universo de inter-relações que se estabelecia ao tempo que a enciclopédia foi posta, mas tem o grau de arbitrariedade e de conjectura que tem qualquer outra classificação, inclusive a nossa, de que os animais são racionais ou irracionais. Nós temos uma disciplina nova criada no UNB, Direito dos Animais,
e esse debate está aberto. Há uma grande discussão e a classificação ali está orientada agora para dizer animais humanos, animais não humanos, animais conscientes, animais sencientes, conscientes os que refletem, os que problematizam, os sencientes, os que sentem, os que sofrem, os que amam, né? Que tem gerado, inclusive, respostas legislativas, como mais recentemente uma norma produzida no Legislativo brasileiro, que classifica os animais não humanos como sencientes, para estabelecer um conjunto de prerrogativas normativas no interesse da sua proteção. Então, primeiro ponto de hoje, sem classificar, a racionalidade não organiza o conhecimento, inclusive o da pesquisa. Mas pesquisar com racionalidade significa construir estratégias de organização do real, para a inteligibilidade do real, e isso tem um grau de arbitrariedade e de conjectura. Então, daí eu quero extrair uma questão para vocês pensarem, problematizarem e reagirem na resposta que possam dar ao debate que esse nosso hoje encontro proporciona. E a pesquisa antes de tudo, um esforço de conhecimento que nos obriga a desentranhar, a extrair, a retirar dos discursos teóricos, dos discursos técnicos que nós elaboramos para designar, nominar, determinar, estabelecer conceitos sobre as coisas, né, mas que estão internalizados nesses discursos como concepções de mundo, como cosmovisões, como representações do nosso lugar de inteligibilidade, como ideologia. Então, pesquisar é, antes de tudo, desentranhar, retirar dos discursos teóricos e técnicos que nós elaboramos as pré-compreensões, os pré-juízos, os preconceitos, hífen em cada um dos termos, que, tirado o hífen, se tornam preconceitos e prejuízos, né, mas que são representações derivadas do nosso estar no mundo, do nosso modo de nos pensarmos do mundo, de estabelecermos as nossas conjecturas. Notem que quando eu me referi à expressão desentranhar, recuperei uma forma antiga, ancestral, de interpretar o mundo, que era extrair as entranhas dos animais, as vísceras dos animais, para produzir oráculos, para produzir vaticínios. Sócrates é o mais sábio dos homens. Oráculo de Delfos, um vaticínio sobre a sagacidade do filósofo da antiguidade, que depois reagia a isso, dizendo que tudo o que ele sabia era que não sabia nada, né? Então, vejam que as palavras carregam um certo alcance já de concepção de mundo, mas que também estão ligadas às condições do momento em que essas concepções são produzidas. Desentranhar é hoje um vocábulo que no vernáculo quer dizer interpretar, extrair, retirar, tirar consequências. Mas lá na origem era literalmente recuperar, retirar, eviscerar, tirar as entranhas dos animais para produzir vaticínios, para produzir oráculos. Então, esse é o primeiro ponto, que representa chamá-los a uma postura de que não há possibilidade de atitude de pesquisa sem que se faça entre nós esse juízo autorreflexivo, autocrítico, de pensar quais são as concepções de mundo, as pré-compreensões, os preconceitos, os prejuízos que consciente ou inconscientemente nós inserimos nos nossos discursos para designar a realidade e as coisas.